Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e neste episódio vamos falar da Argentina, que tem eleições gerais a 22 de outubro. O país vive num clima de grande inflação, contribuiu para colocar o candidato populista Javier Milei como favorito das sondagens na corrida presidencial. Estamos a gravar a 20 de setembro e ontem a Unesco classificou o maior centro de tortura da ditadura argentina como património mundial. Para nos falar do cenário político da Argentina, que celebra este ano 40 anos de democracia, e da vida num país em que os preços sobem todos os dias, temos connosco o investigador do Instituto de Ciências Sociais, Andrés Malamud, que é cidadão argentino. A condução técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Andrés, eu gostava que nos explicasse qual é que é o cenário que se vive neste momento na Argentina. Para já podemos começar pela inflação, que o país está com uma inflação completamente descontrolada e que favorece esta erupção do populista Javier Milei. Olá, Manuela. A inflação na Argentina aponta neste momento para 140% anual, mas vai ultrapassar essa marca. O último mês tivemos 12% mensal. O que é que isso significa, uma inflação de 12% ao mês na vida das pessoas? Duas coisas. A primeira é que o dinheiro queima no bolso. Tu tens que gastar. Se não gastas hoje, amanhã o dinheiro que tens já não serve. Não chega. A segunda é que não há preços. Os comerciantes retiram os produtos da venda porque, se venderem, depois não conseguem repor. Então, por um lado, tu tens que gastar já. E por outro, não tens onde. Porque não há produtos. O que é que fazes? Vais a restaurantes, vais de férias, vais ao cinema. Os restaurantes argentinos estão cheios, no meio de uma grande inflação que aponta para a hiperinflação. E por isso as pessoas não podem poupar. Quem pode, compra dólares, moeda estrangeira. O dólar é a moeda de poupança. Mas compram onde? No mercado negro ou no mercado negro, que é o eufemismo argentino, agora é chamado de blue. E isso quer dizer que é ilegal. É ilegal comprar dólares, mas todos os argentinos compram dólares, porque se não comprassem dólares, daqui a um mês o seu dinheiro valeria muitíssimo menos. E, por exemplo, como é que se compram alimentos, se os preços sobem todos os dias? Os alimentos perderam muito em variedade, em diversidade. Houve uma grande imigração venezuelana 10 anos atrás. Os venezuelanos chegavam à Argentina e não podiam acreditar a diversidade de produtos que encontravam nos supermercados. Isso acabou. Hoje a Argentina vive uma economia de escassez. Se tu vais no supermercado, tens sorte de encontrar uma marca de um certo produto. E o que vais fazendo é comprando quando encontras. Por vezes, se num supermercado não encontras o produto, vais buscar outro. Mas a estratégia de sobrevivência para os argentinos viver com alta inflação é normal. O resto do mundo não percebe, mas para nós a vida foi sempre assim. Temos regimes de alta inflação desde há 60 anos. Bem, a inflação portuguesa ao pé de 140% até agora na Argentina até parece pequena. E nós estamos todos completamente atrapalhados com esta taxa de inflação e a subida dos juros das casas, etc. Sobre as eleições do próximo dia 22 de outubro, temos uma erupção do candidato Javier Milei, que é um populista, que pode representar uma guinada à direita quase semelhante ao que aconteceu com Bolsonaro no Brasil. É assim? Mais ou menos. O Milei é chamado de populista radical de extrema direita, mas isso esconde o que ele é realmente, que é um anarcocapitalista. É alguém que não acredita no Estado. Olha para o contraste com Bolsonaro, que é um militar, acredita profundamente no Estado. Milei acha que o Estado é crime organizado. E ele é muito claro, é explícito. Ele diz, entre o Estado e a máfia, eu prefiro a máfia. Então ele só acredita no capitalismo liberal? Ele acredita no capitalismo austríaco, mais absoluto. Ele acredita que os impostos são roubo, que o Estado é criminoso. E, portanto, o melhor a que podemos aspirar é a destruição do Estado. Enquanto não conseguirmos,
diz ele, aceita o mal menor. Ele é minarquista. O mal menor é o Estado fazer apenas segurança e justiça, mais nada. A sua grande... ele admira, sobretudo, Margaret Thatcher, mais do que Bolsonaro, mais do que Trump. Margaret Thatcher foi uma grande neoliberal. Ele pretende ir para além disso. Ele acredita também, como Margaret Thatcher, que a sociedade não existe, existem os indivíduos. E, ao mesmo tempo, ele é profundamente místico. O que quer dizer que é profundamente místico? Agora está a fazer uma conversão ao judaísmo, sendo ele de origem católica. Mas não apenas isso. Ele tem 5 cães, grandes, enormes, que foram todos clonados de um cão anterior, que ele teve e que morreu. Esse cão senta, supostamente, segundo suas palavras, ao pé do divino. E ele comunica com o divino através do seu cão morto, do qual descendem os 5 cães com os quais ele mora atualmente e que chama os seus filhos de 4 patas. Ou seja, um candidato que deveria ser observado e analisado do ponto de vista político por um psiquiatra. Isso é o que muitos argentinos acreditam, mas parece que não são a maioria. Ele conseguiu 30% dos votos nas primárias e agora as sondagens apontam para mais. Esses votos são contabilizando também os votos em branco, senão ele teria atingido os 32%. Se ele consegue chegar aos 40% e tem mais de 10% de diferença relativamente ao segundo, ganha as eleições na primeira volta, não é precisa a segunda volta. Isso senão, pode acontecer? Pode, não é o mais provável, mas pode. Os outros 2 candidatos, que são 3 candidatos com possibilidades, são Sergio Massa, que é o ministro de Economia deste governo hiperinflacionário, imagina que possibilidades pode ter. E, no entanto, aparece segundo hoje com 30% das intenções de voto. E Patrícia Bullrich, que é a representante da oposição oficial, aquela que foi governo com Maurício Macri 4 anos atrás, produzindo um grande endividamento para o país. Mesmo que eles considerem que fizeram um grande governo e que foi interrompido pelo regresso do kirchnerismo, na prática não é a consciência que os argentinos têm desse governo. Os argentinos sabem, porque isto é verdade, que há mais de uma década que a economia argentina não cresce. E adjudicam essa responsabilidade a Cristina Kirchner, que hoje é vice-presidenta, a Maurício Macri, que já foi presidente, e de Alberto Fernandes, o atual presidente, ninguém se lembra. Ou seja, o Fernandes conseguiu passar incólume no meio disto tudo, até porque a sua vice-presidente Cristina Kirchner, que já foi primeira-dama, que já foi presidente, está a braços com a justiça. Podes explicar um bocadinho o que é que está a passar neste momento no processo que a Cristina Kirchner está a ser julgada? Certo. Alberto Fernandes, o presidente, é alguém que não tem causas na justiça, não está acusado de corrupção, mas é alguém considerado um inútil, um grande tomador de indecisões. Por isso as pessoas não são muito críticas porque ele está invisibilizado neste momento. Ele não fez nada, nesse caso. Nada. Que está a governar efetivamente o ministro de Economia, que é candidato presidencial, Sergio Massa. A Cristina voltou agora a ter as acusações por casos de corrupção, que envolvem toda a família dela. O marido Néstor, ex-presidente, já é morto, mas os seus filhos Máximo, que é diputado nacional, e Florencia, que não tem nenhuma posição e que como menor de idade foi envolvida nos assuntos da família pelos pais. Ela agora sofre de grandes problemas de saúde derivados desta questão, que é o grande trauma da Cristina, ter produzido a doença da filha por tê-la envolvido nos negócios criminosos da família. Mas esses negócios agora têm que ser outra vez examinados pela justiça, mas mais importante é que isto acontece no meio das eleições. E que negócios são esses? São uns hotéis que a família Kirchner tinha no sul do país, na Patagônia, e que foram utilizados, supostamente, por empresas de construção que na prática não construíram nada nesse lugar e que não estiveram nesses hotéis nos tempos em que pagaram. É branqueamento de dinheiro. E tudo isto sabemos pelas investigações jornalísticas. Os jornalistas fizeram uma investigação impressionante, não a verificar se efetivamente tinha havido ocupação dos hotéis, mas se os hotéis tinham lavado os lençóis, se tinham comprado produtos alimentares para o desayuno, para o pequeno almoço. Nada disso. Durante o tempo em que os hotéis dos Kirchner estavam supostamente cheios, não compravam comida, não levavam lençóis. É essa investigação que a justiça tomou agora e volta a colocar Cristina nos holofotes. E a questão é, se Cristina aparece, prejudica o seu candidato. Neste momento, a oposição não quer mais nada do que Cristina falar em público. Ele está a tentar evitá-lo, mas tem que ir perante a justiça, perante os juízes, então a oposição celebra. Patrícia Bullrich, qual é a posição que ela pode, o que é que ela pode aspirar nestas eleições? A Patrícia Bullrich tinha um discurso muito claro e muito forte anti-kirchnerista.
O problema é que quando ela é ultrapassada nas primárias por Javier Milei, o kirchnerismo fica velho. E então o antikirchnerismo também. Quando ela fala de ultrapassar o kirchnerismo, a gente já deu volta à página. O kirchnerismo já está para trás. As pessoas estão agora a pensar em votar outra coisa. E ela continua com o mesmo inimigo. E eu acho que já não rende suficiente. Ela tinha que mudar o discurso e ainda não teve essa capacidade. Está a procurar qual é o novo argumento. Mas agora o seu adversário é Milei. A súa expectativa é polarizar con o kirchnerismo para pasar a segunda volta e aí, cabeza a cabeza, enfrentarse directamente con Javier Milei. Mas pasar a segunda volta é o seu desafío, porque Massa, a pesar da inflación, a pesar de Cristina Kirchner, é o candidato peronista. E o peronismo raramente desce dos 30%. Ou seja, ela é objetivamente a que tem menos hipóteses de passar à segunda volta. Hoxe é a que tem menos hipótese. Mas ela teria alguma possibilidade de vencer Milei. Conforme as sondagens, Massa não venceria contra ninguém, nem contra Milei, nem contra Bullrich. Enquanto Bullrich venceria contra Massa e teria alguma chance contra Milei. Esta é a ironia. A candidata que tem melhores chances na segunda volta, se calhar não chega. A Argentina está a celebrar este ano 40 anos de democracia, depois de uma ditadura militar que é considerada das ditaduras mais violentas da história da América do Sul. São milhares e milhares de pessoas desaparecidas, milhares de mortos, a ponto da Unesco ter declarado no dia 19 de setembro que ter classificado a Escola Mecânica da Armada como património da humanidade. Será que a memória é tão curta que os argentinos estão dispostos a votar em Milei e a arriscar a democracia? Vê o paradoxo. Milei não aceitaria isto porque ele diz que ele é o representante da liberdade, enquanto os outros são representantes do Estado ladrão. Mas mais importante para este tema que abordas é que a candidata vice-presidente de Milei, Victoria Villarruel, é filha de militares que participaram na repressão e ela tem uma campanha, não se lhe conhece trabalhos feitos até agora, mas tem uma campanha desde há 2 décadas e mais para reivindicar o que ela chama de memória completa. Ou seja, não apenas as vítimas do terrorismo do Estado, mas as vítimas do terrorismo de esquerda, a guerrilha que precedeu o golpe de Estado. Ela não é uma negacionista. Ela não reivindica explicitamente a ditadura. O que ela faz é acusar o sistema argentino, a justiça e a democracia, de ter esquecido que os crimes houve dos dois lados, que as guerrilhas de esquerda também mataram. E ela então o que faz é reivindicar essa parte da história que a história oficial diz não é a mesma coisa. Os crimes cometidos pelo Estado não prescrevem, são sempre perseguidos. Os crimes cometidos por civis deviam ter sido perseguidos na época em que o Estado se dedicou a desaparecer suspeitos e não a enfrentar judicialmente aqueles crimes. Mas, então, não é necessariamente antidemocrática a fórmula Milei-Villarruel, não é necessariamente pró-ditadura, mas tem afinidade. Acabou de se juntar a nós o nosso correspondente do Expresso em Buenos Aires, Márcio Rezende. O Andrés já nos traçou aqui um cenário sobre o candidato Javier Milei e os outros candidatos. Gostava de perguntar ao Márcio como é que tu vês estas eleições na Argentina. É um cenário muito difícil, porque não se imaginava isso há 2 meses. O Javier Milei não aparecia num cenário tão competitivo. E agora, com a sensação de que vai ganhar. Isso tem mexido muito com o mercado, porque, por exemplo, com o mercado e com as pessoas, com a sociedade de modo geral. Para o mercado, o Javier Milei não é uma incógnita, e uma incógnita que causa preocupação, porque ele é tão selvagemente capitalista que assusta até o próprio mercado. Para as pessoas, isso é um risco quando olhamos para o lado, por exemplo, com o Bolsonaro, com o Trump, que são as referências do Javier Milei. Então, essa incógnita do que vai acontecer, por exemplo, ele tem um discurso de dolarização da economia, então muitos agentes econômicos procuram dolarizar-se antes, antecipar-se a essa dolarização. Então, a procura por dolarização se acelera, e isso tem um impacto na economia. Para conseguir concorrer com o Javier Milei numa eventual segunda volta, o governo tem
anunciado uma série de medidas que tem a ver com distribuição de dinheiro. E como não há crédito no país e não há dinheiro que sobre, isso se financia através da emissão de moeda, o que gera mais inflação num país que está colapsado pela inflação. Então, há um Quando risco... tu dizes distribuição de dinheiro, é distribuição de dinheiro em quê e para onde e para quem? É a distribuição de dinheiro ao máximo. Por exemplo, o acordo da Argentina com a FMI é fechar o ano com um déficit fiscal primário de 1,9% do PIB. O que o governo anunciou nas últimas semanas de distribuição de dinheiro, agora eu vou explicar do que se trata, duplica isso. Nós estamos falando de mais 1,6% do PIB, é uma barbaridade de dinheiro. E a Argentina não tem dinheiro. Então isso vai ser financiado com mera emissão monetária, o que alimenta a inflação. O país está numa espécie de namoro com a hiperinflação. Há um risco de hiperinflação no horizonte. Não se tem mais referência de preço. As pessoas perderam noção do quanto as coisas custam realmente. Sim. E convalidam os preços porque imaginam que na semana seguinte ou daqui a 2 dias será maior o preço. Sim. É um cenário bem dos anos 80. É uma coisa... O Andrés tinha-nos traçado esse cenário. Márcio, eu vou-te perguntar uma coisa. Tem estado a ser discutido a questão do imposto dos impostos sobre rendimentos e da tributação sobre lucros. E o Milei, o que é que o Milei está a defender nesse capítulo? Esse capítulo é um capítulo incompleto. Por quê? Porque pode-se reduzir imposto, mas também deve-se reduzir o gasto público. E é justamente o que eu estou a dizer, que o gasto público está a aumentar quando não há mais dinheiro. O Milei, ele ontem aprovou... O que é que o Milei diz sobre impostos? Todos são a favor da redução de impostos. Todos. Só que um setor, representado, digamos assim, pela candidata Patrícia Bullrich, é a favor da redução de impostos desde que haja uma redução do gasto público. Do lado contrário, seria uma irresponsabilidade, porque o país, se não reduz o gasto e não arrecada, de novo acelera a possibilidade de inflação. Então, o Milei vota a favor da redução do imposto, seja como for. E há uma suspeita, há uma sensação de que existe um pacto entre o governo, o candidato governista, o ministro da Economia, e o Milei, para os dois disputarem uma segunda volta. E convém aos dois essa disputa de segunda volta. Os dois acham que podem ganhar. A chance que o Sérgio Massa tem de ganhar as eleições é rivalizar com o Javier Milei. E o Javier Milei acha que é uma vitória assegurada rivalizar contra o Sérgio Massa. Vou voltar ao Andrés Malamud. Andrés, diz-me uma coisa. A questão normalmente dos impostos é uma questão a que a população, em que o votante é sensível. Quando alguém acena com uma redução de impostos, sobretudo se for sobre os impostos sobre o trabalho, o rendimento, as pessoas são sensíveis em termos de votação. Sobretudo num cenário de grande inflação, em que quanto menos dinheiro se pagar de impostos, melhor pode ser no curto prazo para o votante. Aqui, esta posição do Javier Milei de defender uma redução de impostos pode captar votos? Ou pode haver maturidade do eleitorado para perceber que isso é absolutamente uma promessa envenenada? Evita perder votos, não vai captar mais por isso. Mas Javier Milei foi claro, ele tem uma posição trotskista relativamente a esta posição, e quanto pior, melhor. Ou seja, é um capitalista trotskista. E sim, a sua estratégia política é trotskista. Ele acha que o Estado deve ser destruído, que é melhor que desfinanciar o Estado. Ele literalmente disse que a justiça social é roubo. Ele é absolutamente contra a redistribuição. Ele é contra os impostos. Ele está agora a fazer o que ele acredita. E se o Estado fica desfinanciado e explode antes de ele tomar posse, feliz estará. Eu queria dizer sobre isso, exatamente isso. Uma hiperinflação ajuda Javier Milei, inclusive acelera
na implementação do plano de dolarização. Se as coisas explodirem antes, ele hoje ele já disse que ele está pronto para assumir. Mas o plano de dolarização é anticonstitucional, vai contra a Constituição da Argentina, que quer uma moeda nacional que é o peso. Mas quase tudo que o Javier Milei propõe é inconstitucional. Quase tudo. Quase tudo que ele propõe é inaplicável. E olha, veja, se fosse constitucional, mesmo assim seria bastante inaplicável, porque ele não tem não vai ter, por mais que ele consiga todos os votos, ele não vai ter maioria no parlamento. E, portanto, ele não vai conseguir aplicar. Mas boa parte do que ele propõe, sobretudo esses eixos centrais, são inconstitucionais. Agora, quanto mais o dólar disparar, quanto mais a inflação aumentar, isso é um dos motores da campanha dele e do discurso inflamado do Javier Milei. Então, eu vou voltar aqui ao nosso professor de Ciência Política, Andrés Malamud. Se ganhar um candidato cujas propostas fundamentais vão contra a Constituição da Argentina, qual é o cenário que podemos ter? Ele pode encontrar a volta à inconstitucionalidade, por exemplo, não eliminando o peso, simplesmente não usando-o. Mas a sua dolarização não funciona sem dólares, e a Argentina em dólares tem sua dívida. Portanto, o Estado argentino não pode pagar nessa moeda. O que ele pode fazer? 3 coisas. A primeira, coligação com aquilo que ele chama de casta, que é o establishment político. Ele prometeu que não. De facto, o que faz é só insultar a casta. Dia domingo, ele não participou num programa de televisão dizendo que ele não concordava com estar com, literal, essas merdas de convidados. Eram 3 pessoas com as quais não tinha que partilhar o ecrã. Simplesmente estaria antes ou depois dele. E eu era um deles. Ele era um deles. Mas independentemente disso... Bem, e tu como é que te sentes depois de ter sido insultado pelo Javier Milei? Honrado. Mas a segunda possibilidade que ele tem é tentar fechar o Congresso, que é o que fez Alberto Fujimori, no Peru em 1992, ou tentou fazer Bukele. Isso é o primeiro passo para a ditadura. Exatamente. O problema é que ele não tem forças armadas. A Argentina não é o Brasil. As forças armadas estão desmanteladas. E as que ficam não têm vontade de fazer um golpe de Estado, não têm instrumento militar. Então a terceira é a destituição, é o impeachment. Ele não vai ter maioria, não vai ter sequer 1/3, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Portanto, é aliança com a casta, que ele rejeita. Tentativa de fechamento do Congresso, golpe militar, que ele não tem instrumento, destituição. Eu considero que esse é o cenário mais provável. Bom, e aí nesse cenário ajuda a entender por que o peronismo / kirchnerismo está contente com a vitória do Javier Milei, porque a chance de se manter vivo... Não é com a vitória. Por enquanto é candidato, pode nem ganhar. Estamos com um cenário, esse cenário de vitória, porque a chance que o peronismo hoje, completamente sem nenhuma capacidade de chegar ao poder, e o kirchnerismo, sobretudo, que é a ala mais radical de esquerda do peronismo, possa ter chance de voltar ao poder. Porque o que veio depois foi selvagemmente pior. Então as pessoas voltam àquilo que é horrível, mas era habitável. Andrés, para Portugal, para quem a maioria das pessoas que acompanha este podcast, que faz esta viagem para a Argentina connosco, Perón morreu há décadas. O que é o peronismo quando, décadas depois do seu criador, Juan Perón, ter morrido? A maneira mais próxima de transmitir isto para um europeu é comparar com o gaullismo francês. Charles de Gaulle também morreu, mas o seu movimento... Quem tem menos de 50 anos já não sabe o que é o gaullismo francês. Exatamente, mas se olhar para os jornais franceses, o gaullismo ainda continua a aparecer. O que foi o gaullismo, o que foi o peronismo? Um movimento identitário associado com a nação, que tinha dentro de si esquerda e direita. Movimentos personalistas. Sim, mas ultrapassam e sobrevivem o personalismo, levam o nome do fundador, mas agora é como tu dizias, se calhar até na França há pessoas que são gaullistas e não sabem. Como na Argentina são peronistas sem saber quem foi Perón. Agora sabem quem foi Kirchner e a Cristina. Mas o peronismo, como características próprias, tem na Argentina 2.
A primeira é uma grande vocação pelo poder. O que dizia Márcio agora, o peronismo estaria feliz, o kirchnerismo, sobretudo, se ganhasse Milei, porque eles acham que recuperam o poder mais cedo, depois do fracasso que espera eles de Milei. Eles têm vocação pelo poder, não é vocação pelo controle do poder, não é uma vocação institucional. É fome de mandar. E a segunda é uma sensibilidade popular. O peronismo é o setor baixo da população. Orgulhoso de ser baixo, orgulhoso de não ser sofisticado, orgulhoso de ser plebeu. Então o peronismo é isso, é plebeu e é vocacionado para o poder. E esquerda ou direita depende da década. É o poder, seja como for, não interessa, não há regras institucionais, há um componente autoritário militar, porque Perón era militar e surge no meio dos anos 40, no meio de uma vocação fascista. É também essa autoridade marcada a partir dos sindicatos, onde não há instâncias de debates prévias, é um cacique a mandar, e esse componente popular que derivem no famoso populismo. Eu, depois de ouvir esta vossa explicação sobre o peronismo, sou tentada a dizer que Milei, de alguma forma, é peronista. Porque ele quer o poder pelo poder. Ele é um doutrinário, ele acredita, ele tem uma Bíblia e tem economia austríaca. Ele é muito mais doutrinário que os peronistas. Quando tu falas da economia, dessa Bíblia da economia austríaca, queres especificar? Sim, ele dizia 5 cães. Um deles chama-se Conan, como o cão anterior, do qual todos descendem clonadamente. E depois os outros 4 chamam-se Milton, e Rothbard, e Lucas, e Robert. São todos nomes de economistas famosos, muitos deles prêmios Nobel. Ele é um maluco de economia e da doutrina econômica que acredita que o Estado é crime, que o imposto é crime e que, portanto, a liberdade é absoluta, assim é que se chama o seu partido, a liberdade avança. Quer o poder? Sim, mas é novidade querer o poder. Ele nunca queria, ele já foi guarda-redes, ele já foi cantor de rock, ele já foi entertainer na televisão, estilista. Ele foi muita coisa. A ambição pelo poder é recente. Agora, essa questão do liberalismo na América Latina conviver com regimes autoritários, por um lado, e por populistas, por outro, não é novidade. Aliás, o liberalismo não tem aqui um cenário natural, devido às divisões sociais, à péssima distribuição de renda. Então, o Milei é um liberal, ultraliberal, mas ele é argentino e ele tem um componente populista. Esse populismo não é aquele que aparece com Bolsonaro e Trump, mas é também esse populismo peronista que é parte da cultura local. Vou fazer uma pergunta aos dois. Vou começar pelo Andrés. Em quem vota, qual é a tendência de voto da população mais velha, a partir dos 55 anos, e qual é a tendência de voto dos jovens? Os mais velhos votam sobretudo no Juntos por el Cambio, na Patrícia Bullrich. Os mais novos votam no Milei, sobretudo rapazes. E as mulheres mais jovens, onde votam? As mulheres nem por isso. Estão um pouco atemorizadas pela violência do candidato, e o candidato tem um discurso que é politicamente incorreto, contra a ideologia de género, contra o aborto, portanto tem naturalmente algum antídoto contra então, além do mais, é machista? Ele não consideraria, se calhar, isso, porque como ele diz, o seu chefe, e ele chama assim de chefe, é a sua irmã, mas ele é, apesar de ser um libertário, contra o aborto, porque ele acha que há apenas 3 direitos no mundo: vida, liberdade e propriedade. E a vida começa, aí aparece o seu misticismo, no momento da conceição. Então a mulher não tem o mesmo direito sobre o corpo que tem o homem. Mas ele não pretende, se tu dizes que ele é machista, eu não acho que ele concorde com isso. Mas, na prática... Mas eu não perguntei a ele, perguntei-te a ti. Ele não se definiria dessa maneira. Ele acha que é subordinado à sua irmã. Mas é profundamente antiabortista. Márcio? Ele não tem um discurso machista, como também não tem um componente militar, por exemplo, que aparece no Antônio Cast, no Chile, ou no Bolsonaro, no Brasil. Mas, veja bem, é exatamente como o Andrés diz. Eu encontrei o Javier Milei
em dezembro de 2020, quando na Argentina foi aprovado o aborto, ele estava do lado azul, onde estão os anti-abortistas, né? Ele estava lá junto com esse grupo, ele não estava do outro lado. O que é que ele pensa da lei da paridade? Não, ele é um liberal, ultraliberal. Então o liberalismo é a concorrência, cada um tem a ver com a capacidade de cada um. E aí, por exemplo, o componente militar, que é uma coisa muito importante, muito importante quando falamos de autoritarismo, etc. Ele não menciona essas coisas como machismo e não fala sobre questões de defesa da ditadura, etc. Mas, por exemplo, a candidata a vice-presidente dele está associada aos militares. E será ministra, se eleita, será ministra da Defesa, da Segurança e chefe da agência de inteligência. Não é pouca coisa. Além do que, vice-presidente na Argentina é presidente do Senado. O Andrés já nos tinha falado sobre a candidata a vice-presidente ser filha de um dos militares da ditadura. Quero agradecer aos nossos dois convidados este retrato que nos traçaram sobre a inflação na Argentina e sobre os 3 principais candidatos à presidência que irão ser votados no dia 22. Poderá haver uma segunda volta que será em novembro. A posse do candidato que ganhar na primeira ou na segunda volta será em dezembro. Não me parece que quem acompanhou esta viagem à Argentina fique muito animado com o futuro do país. Quer em termos de inflação, quer em termos políticos, vai ser qualquer coisa de muito diferente. Resta-me agradecer aos nossos 2 convidados, a quem nos acompanhou nesta viagem. O próximo episódio sobre a América Latina voltará já depois das eleições na Argentina. Para a semana estará cá a minha colega Ana França a conduzir o mundo a seus pés. Muito obrigada.